Esse é um outro objetivo e que é importante para todos nós. Eu queria muito o apoio de vocês para um projeto que é transformar o estádio do Fluminense, assim que a gente puder, transferir para um centro de treinamento moderno, a administração e a equipe de futebol profissional. A gente queria trabalhar num projeto para transformar esse estádio do Fluminense, essa área, num museu, num ponto turístico do Rio de Janeiro. Nós queremos o envolvimento da área pública e da área privada num projeto de suma importância para a revitalização do Rio de Janeiro. Não é à toa que a gente vê hoje a união entre o governo federal, o governo estadual, o município. Eles conseguiram se unir, depois de tantos anos complicados, em prol da revitalização do Rio de Janeiro, de um Rio de Janeiro forte no futuro. Eu acho que todo mundo que vive no Rio hoje acredita que o Rio de Janeiro está mudando para melhor e o Rio de Janeiro vai ficar muito forte. E eu queria que o Fluminense participasse disso. Por quê? Porque boa parte da história do século passado do Rio de Janeiro está dentro do Fluminense. Pelo menos na primeira metade do século passado, o Fluminense, como eu disse, foi muito importante em decisões políticas, sociais e esportivas. O Fluminense ajudou a construir um Brasil durante aquele meio século. E essa história está totalmente esquecida. Você tem um Flu-Memória que não dá para usar hoje. Você tem toda a história escondida. Agora com a internet forte, melhorou um pouquinho. Mas eu acho que é a nossa hora de construir um museu aqui, construir um restaurante temático com a história, construir o estacionamento subterrâneo, construir uma loja importante para que você possa vender as coisas do Fluminense e, melhor de tudo, fazer do estádio lembrar no turista, ao carioca, ao brasileiro, que esse estádio tem uma história fenomenal. E ele continua quase igual quando ele foi construído. Se não fosse o pedacinho que tiraram, ele era praticamente quase igual quando ele foi construído. Então, a gente tem condições hoje de fazer algo para tornar isso um ponto turístico do Rio de Janeiro. Vale lembrar que o Maracanã é o segundo ponto turístico do Rio de Janeiro mais visitado. Por que não fazer um museu aqui? Um museu que compõe a história do Fluminense, que é fortíssima, futebol, taça olímpica, esportes olímpicos. Eu me lembro a força do Fluminense no esporte olímpico. Volto a falar sobre as medalhas da Olimpíada que atletas formados representando o Fluminense conseguiram produzir dirigentes como João Avelange, quer dizer, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Quer dizer, tem tanta gente forte, tricolor e formada por aqui. Então é hora da gente ter a história do Fluminense, a história do futebol carioca e brasileiro. E por que não? A história da sociedade carioca quando o Distrito Federal no século passado. Eu acho que seria muito interessante e eu peço a vocês esse apoio, porque isso é fundamental para construir o futuro do Fluminense. É que nem o Rio de Janeiro, Para a gente poder construir, a gente tem que relembrar para que a gente está aqui. Qual é a vocação do Rio de Janeiro? Eu acho que isso está dentro da vocação. O futebol, o samba, a cultura, o turismo, isso é parte do Rio de Janeiro. Então o Fluminense pode abraçar essa causa e pode trabalhar nessa causa. Eu espero que o Fluminense esteja no novo Maracanã, para que o Fluminense continue casado com o Estado em todo esse trabalho. Bom, já praticamente falei de tudo. Queria somente ressaltar que tudo isso foi construído com muito trabalho. Um trabalho que começou em 2007, que voltou a ser construído em 2008 com a cidadania e que nós enfrentamos uma campanha muito dura. Quem participou conosco no dia a dia viu o nível de comprometimento de trabalho que a gente tem.